Em apenas uma noite, uma mãe termina meu noivado e me bane de uma churrascaria. Oh meu Deus, tão feliz por ter encontrado este sub. Aqui vamos nós, finalmente posso expressar minha frustração sem censura sobre a noite em que meu noivado foi corrompido sozinho por minha sogra. Vamos chamá-la de Ellen porque ela sempre me lembrou Ellen DeGeneres, mesmo antes de todas essas notícias recentes serem divulgadas. Ok, então minha namorada e eu estávamos realmente noivos. Nós dois concordamos que queríamos nos casar, mas eu ainda não havia feito o pedido formal porque queríamos conhecer a família um do outro primeiro, nenhum dos dois morava perto. Sempre pensei que aquela velha história sobre conhecer o sogro ser um grande fiasco era um mito, tanto porque eu era mais jovem e mais ingênuo na época, quanto porque tenho sorte de ter pais fáceis. Minha namorada os conheceu por algumas horas. Uma vez que estávamos sozinhos, só eu e eles, contei minhas intenções e minha mãe perguntou, ela já tem filhos? E meu pai perguntou, ela tem um bom emprego sólido? E os dois perguntaram, você realmente a ama? E foi isso, tive todo o apoio deles para o casamento. Achei que conhecer os pais dela seria a mesma coisa. Era de se esperar algum interrogatório, mas contanto que eu fosse honesto e respeitoso, tudo ficaria bem. Fato relevante, eles tiveram minha namorada quando eram adolescentes, de surpresa, então agora tinham uma filha resolvida, palavras deles, não minhas, que tinha apenas 6 anos. Minha namorada e eu viajamos até a cidade deles e os encontrei pela primeira vez durante um jantar em uma churrascaria. Era muito sofisticado e havíamos marcado o jantar para as 20 horas, então fiquei surpreso ao ver que eles trouxeram a garota com eles. Conheci todos ao mesmo tempo e o constrangimento inicial se dissipou assim que nos sentamos. Estávamos conversando muito quando a menina de 6 anos disse que estava com sede. Não é grande coisa, certo? Bem, de repente Ellen começa a gritar, água! 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 Um garçom veio correndo para ver o que era a comoção e, sem sequer fazer contato visual com o pobre rapaz, Ellen disse, estamos aqui há muito tempo e ninguém nos trouxe água. Minha filha está pedindo. Estávamos sentados há cerca de 15 ou 20 minutos sem serviço, mas eles estavam visivelmente por perto e não havia circunstâncias que justificassem aquela gritaria. Eu deveria ter percebido como todos os outros na mesa estavam imperturbáveis que eu deveria estar me preparando para uma longa noite, mas não conseguia imaginar o que estava por vir naquele momento. O garçom correu com água e pediu desculpas pelo atraso, explicando que alguns grupos muito grandes haviam chegado de uma só vez. O cara parecia sincero e bastante simpático, então pensei que a água seria apenas uma anomalia em uma noite agradável. Então Ellen entrou em ação. Vamos precisar de um menu infantil. Ela informou o garçom. Ele disse que não havia menu infantil, mas que o chefe poderia simplificar a maioria dos pratos. O que quer dizer com não tem menu infantil? Ellen respondeu totalmente incrédula, como se ele tivesse dito que eles não tinham saída de emergência. Ele explicou que eles não recebiam muitos visitantes infantis e que havia alimentos simples o suficiente no menu, não havendo necessidade de um menu separado. Ellen suspirou dramaticamente e acenou para ele ir embora. Literalmente, sem dizer uma palavra, dispensou da mesa. Eu tentei dar a ele um olhar de desculpas, mas, compreensivelmente, ele não olhou para nós. Fiquei tão feliz que o pobre rapaz foi embora e não precisou mais ser submetido a ela. Enquanto isso, ela voltou sua atenção para mim e quase desejei que ele tivesse voltado. Pelo menos ele estava sendo pago para estar aqui. Ela disse, então você é um roteirista? E eu expliquei, bem, sim e não. Eu quero ser, mas é difícil conseguir um emprego nessa área com o qual você possa se sustentar, então estou trabalhando em uma organização sem fins lucrativos agora. Há um componente de roteiro para o trabalho, então estou muito feliz com isso. Ellen virou-se para sua filha de 6 anos e disse: ouviu isso, querida? Tenha certeza de prender um homem que trabalha para o lucro. Aprenda com isso. Não é tarde demais para você. Eu não poderia dizer se ela estava tentando ser engraçada ou não. Então, deixei passar, olhando para minha namorada para ver se ela estava pensando em falar alguma coisa em minha defesa. Mas nada. O garçom voltou, visivelmente nervoso. Isso doeu, porque ele estava tão relaxado e gentil no início da refeição. Ele perguntou se gostaríamos de ouvir os especiais antes de fazermos o pedido e Ellen disse que sim. Veja como foi. Garçom, primeiro, temos um bife de tira levemente tostado. Ellen, próximo. Garçom, ok. Então nós temos uma perna grelhada de grama alimentada. Ellen, próximo. Garçom, nós temos uma massa primavera misturada com... Ellen, próximo.
E assim por diante, até que ele passou por todos os 7 ou 10 pratos especiais, embora ela finalmente tenha pedido do menu um bife simples, bem passado. Ela tentou pedir o mesmo para a filha, mas a criança disse que ela só queria purê de batata simples, então Ellen a deixou comer purê de batata sozinha para o jantar. Então, ela mandou o garçom embora. O resto de nós ainda nem tinha pedido. E todos os outros apenas ficaram sentados lá como se fosse totalmente normal. Esperei que alguém falasse alguma coisa, pensando que era mais a casa da filha mais velha, minha namorada, ou do marido, mas quando ninguém falou não resisti. O bife com batata seria para todos nós, ou... Minha namorada explicou, no tom que você usaria para um turista que viola um tabu local sagrado. Minha mãe sempre manda o garçom colocar a comida da criança primeiro, para que comece imediatamente. Faremos o pedido assim que a cozinha tiver o dela. Achei que ela estava brincando, já que Ellen não pediu apenas a comida de sua filha, mas também seu próprio jantar. Então eu ri. Algo engraçado? Perguntou Ellen. Então percebi que ela estava falando sério e calei a boca. Felizmente, seu pai pelo menos reconheceu que o que era normal para eles pode não ser tão normal para mim e tentou aliviar o clima com uma mudança de assunto. Mas nem 10 minutos depois de termos feito o pedido, acho que tecnicamente 5 minutos depois que nós pedimos, 10 minutos depois que ela e a filha fizeram o pedido, Ellen começou de novo. Outra mesa, que já existia muito antes de nós, recebeu um acompanhamento de purê de batatas com a refeição. Ellen teve um ataque de raiva total. Ela estava balbuciando tão inaudivelmente que nenhum de nós conseguiu descobrir o que estava errado no começo. Finalmente, ela conseguiu sinalizar para o garoto da limpeza que mal falava inglês e começou a falaçada como se ele tivesse acabado de cortar ela na rodovia. Ele continuou tentando explicar que não era um garçom e que poderia conseguir um, mas ela não parava para respirar o suficiente para ele encontrar alguém que pudesse realmente ajudar. O tempo todo eu ficava olhando para minha namorada em busca de sinais de constrangimento, ou pelo menos irritação, mas você não saberia se ela estivesse ouvindo alguma coisa. Nosso garçom se aproximou, de alguma forma ainda fingindo um sorriso, apesar de saber no que estava se metendo, e Ellen realmente disse, por que aquela mesa tem purê de batatas e a nossa ainda não chegou? O garçom gentilmente, mas de forma concisa, explicou, bem, senhora, essas pessoas pediram batatas antes de seu grupo fazer o pedido. Ellen olha esse homem bem nos olhos, finalmente, e diz bem, não importa quando eles pediram. Minha filha é a mais nova aqui. A comida dela deve sair primeiro. Você poderia dizer que o garçom estava trabalhando duro para se conter neste momento. Ele explicou que era o primeiro a chegar, primeiro a ser servido, a política e a idade não ajudavam de um jeito ou de outro. Ele se ofereceu para ir verificar as batatas, Ellen concordou, ou mais especificamente ela disse, sim, é melhor, mas eu estava marcando o ponto e ele voltou direto para sua estação de servidor, porque tínhamos acabado de pedir alguns minutos atrás. Mais 3 ou 5 minutos se passaram, durante os quais não podíamos ter outra discussão à mesa, exceto quão horrível era este restaurante, quão faminto estava a pobre bebê, que não havia dito uma palavra sobre estar com fome o tempo todo e estava contente jogo alto do iPad, sem fones de ouvido, perturbando todos os outros clientes ao nosso redor, e como a América perdeu todo o respeito pela maternidade porque agora é apenas uma cultura e Eu interrompi, estou com você nessa última parte. E para meu choque total, em vez de rir da minha piada, minha namorada parecia irritada comigo. Então, depois de alguns minutos, o garçom volta e diz que as batatas vão sair muito em breve. Ellen então vai e faz algo que, novamente, pensei ser apenas um mito. Ela tirou 3 de 1 e uma de $5 da carteira e colocou-a sobre a mesa à vista do garçom. Então ela pegou uma nota e disse, cada mesa que vejo recebendo batatas antes de nós é uma nota a menos de gorjeta. Eu estava absolutamente mortificado. O garçom, com sua paciência sem fim, apenas respirou fundo e disse, não tenho controle sobre a ordem em que a cozinha prepara os pratos, mas o que posso dizer é que deve sair a qualquer momento. E saiu sem dizer nada. Eu também estive segurando minha língua a noite toda, em nome do meu relacionamento, mas assim que a gorjeta caiu na mesa, a gorjeta de $8 para uma conta de $100 ou mais, acima de tudo, imaginei que se minha namorada fosse metade da mulher que eu pensei que ela era, então ela não iria se importar com o que eu fosse dizer, ela iria me apoiar, certo? Então, puxei minha cadeira um pouco para trás e disse, escute, eu sei o que você está fazendo com o dinheiro na mesa, mas esse tipo de coisa me deixa muito desconfortável e simplesmente não é necessário. Por favor, guarde o dinheiro e podemos continuar com isso em outro momento. O pai da minha namorada responde, o quê? Quão pão duro você tem que ser para não dar gorjeta aos garçons?
Antes que eu pudesse processar se ele estava falando sério ou puxando minha corrente, Ellen me chocou com: não, quer saber, você está certo, isso não é necessário. Eu não deveria ficar aliviado com isso. Ela dobrou as notas de volta na carteira, esperou pacientemente que o próximo prato de purê de batata fosse servido e, quando não foi entregue a nós, era um acompanhamento muito comum neste lugar, uma churrascaria. Ela foi até a mesa de um estranho e pegou da mesa deles. Ela meio que explicou algo sobre sua filha estar morrendo de fome, enquanto ela se afastava com a comida do estranho, mas sem surpresa, isso não foi convincente o suficiente para eles. A velha de quem ela pegou a seguiu até a nossa mesa e tentou pegá-lo de volta. Eu já estava procurando meu casaco em preparação para ir, mas uma disputa de empurrões estava começando a se desenrolar entre Ellen e uma senhora idosa com um andador, e longe de mim ficar ali só sentado assistindo isso, como se finalmente a noite começasse a ficar interessante. A idosa disse: devolva minhas batatas. Quem é você? E a pobre menininha disse: mamãe, tudo bem, não pegue as batatas de outra pessoa. Mas era como se ela fosse surda. Ellen gritou para a velha: como você pode sentar aí e comer isso quando minha filha ainda nem foi servida? Ela está sentada aqui com fome, apenas uma garotinha, e você está aí enchendo o bucho. Vamos, outras batatas vão sair a qualquer minuto. E a velhinha, comecei a adorá-la, disse: ótimo, se eles vão sair a qualquer minuto, então qual é a porra do problema? Ao que parece, ela pisou num solo sagrado para Ellen, que ofegou: olha a boca. Finalmente o garçom, e desta vez também um superior, acho que o gerente, graças a Deus, veio separá-las, pois eles começaram a levantar a voz e causar confusão. A equipe já havia pedido a Ellen para desligar o iPad de sua filha várias vezes, e acho que o garçom informou a gerência sobre a façanha da gorjeta na mesa, porque essa foi a gota d'água. Eles nos disseram que teríamos que sair do restaurante. Mas ainda nem temos nossa comida. Ellen reclamou com o cara. Então o gerente disse: você pode levar a comida que já foi servida gratuitamente, todo o resto será cancelado. Por favor, saia imediatamente. A velhinha não perdeu a chance de derrubar as batatas no chão para que não pudéssemos tentar levá-las conosco. Nada mais havia sido servido ainda, então tivemos que sair sem comida. Quando minha namorada e eu finalmente estávamos sozinhos em nosso carro, ela disse: você acredita nisso? E eu disse: de jeito nenhum. E eu realmente não posso acreditar que você não me avisou sobre isso. E ela disse: como eu poderia saber sobre isso? E, confuso, perguntei: ela não costuma ser assim? Ainda mais confusa do que eu, minha namorada perguntou: quem? Sua mãe. O que minha mãe tem a ver com o péssimo atendimento daquele lugar? Esse foi o começo do fim do nosso relacionamento. O fato de ela não ver nada de errado com o comportamento de sua mãe, e que eu teria que viver mais desse tipo de situação, me abalou profundamente. Nós dois nos esquivamos de uma bala de várias maneiras. Em retrospectiva, não éramos certos um para o outro, independentemente de quem fosse sua família. A mãe dela economizou muito tempo e dor de cabeça para nós dois, ajudando-me a perceber em uma noite o que provavelmente nos levaria anos. Em um mês, nos mudamos para apartamentos separados e fizemos uma pausa, que acabou durando para sempre. Não lamento não ver você de novo, Ellen. Mas lamento por qualquer garçom que haverá.